Senhor Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, a pedido da bancada do Governo Regional e dos deputados do Partido Socialista, aqui está a intervenção, talvez não no tom que os senhores esperam ou gostariam que ela fosse realizada. A questão que aqui está, eu faço questão de relembrar, no dia 14 de fevereiro de 2012, o Partido Popular Monárquico provocou um debate de urgência. Um debate de urgência no sentido de saber que negociações é que estavam a ser realizadas entre o Governo Regional e o Governo da República. Eu lembro-me que nesse debate coloquei questões muito específicas. 10 questões específicas sobre o andamento das negociações. O que é que me foi dito? Não temos nada a negociar, as negociações estão paradas, nós dissemos que estamos disponíveis para a negociação, mas, entretanto, nada sabemos, nada foi escrito, nada que os senhores possam saber. Não vos podemos dizer nada, porque também não sabemos nada. Basicamente foi isto. E depois veio o senhor Vice-Presidente do Governo Regional, o senhor Presidente do Governo Regional, a dizer: não, mas estejam os açorianos descansados e este Parlamento descansado, porque se alguma coisa for negociada, nós vamos informar toda a gente. Vamos informar este Parlamento previamente. Vamos informar todos os agentes sociais previamente. Todos vão saber, e esta negociação será uma negociação da região, não será uma negociação realizada pelo Partido Socialista e pelo atual Governo. Até porque, reconheciam os senhores, estamos quase a terminar esta legislatura e temos um déficit de legitimidade para assumir responsabilidades para os próximos anos, em que podemos não estar no Governo. E eu, de facto, considero que não podem, não estarão no Governo. E, portanto, assumiram aqui uma série de compromissos. E o que é que aconteceu de 14 de fevereiro para cá? É que, tal como na política do século XIX, os senhores negociaram secretamente, sem informar os agentes económicos, sem informar este Parlamento, os senhores negociaram um acordo. Negociaram um acordo à total revelia daquelas que são as competências deste Parlamento do ponto de vista estatutário e do ponto de vista constitucional. Esta é que é a verdade. No Diário das Sessões consta, no dia 14 de fevereiro, esses compromissos que os senhores assumiram perante o Parlamento. Os senhores serão informados. Eu não sei se realizou alguma sessão do Parlamento sem eu saber. A verdade é que faltei, com certeza, porque eu não fui informado de nada em relação à negociação deste Parlamento, à negociação deste Governo Regional em relação a este assunto. A verdade é esta. Portanto, foi negociado à total revelia. E o que é que os senhores negociaram? O que os senhores negociaram e o que assumiram, porque estão numa situação de ruptura, que têm vindo a esconder até chegar às eleições, porque a estratégia do Partido Socialista é: vamos tentar chegar às eleições, dilatando os pagamentos, já tendo aí pagamentos para realizar de há 7 ou 8 meses ou 9 meses, vamos tentar chegar às eleições desesperadamente, mas vamos tentar chegar. E depois dizendo: bom, a situação de facto é muito grave. E os senhores estão a tentar chegar à meta. E os senhores têm um conjunto de dívidas e estavam em ruptura. E por isso é que os senhores tiveram que assumir isso. Porque as pessoas dizem: bom, mas se é tão mal, porque é que nós o negociámos? Os senhores negociaram este memorando de entendimento porque os senhores não chegavam ao 14 de outubro. Já não chegavam. Os nossos cofres já não chegavam ao 14 de outubro. A situação financeira é tão grave que os senhores não chegavam lá. E, portanto, tiveram que, desesperadamente, assinar um acordo em que, fundamentalmente, os senhores o que fazem é comprometer completamente a autonomia da região autónoma dos Açores. Os senhores digam-nos uma coisa: como é que se define a autonomia de uma região? Como é que se define a autonomia de uma região? O que se define é tendo capacidade orçamental própria, tendo autonomia. E o que os senhores, o que tem um memorando de entendimento aqui, eu vou voltar a ler, é um total servilismo e uma total negação da autonomia do ponto de vista orçamental desta região. Veja bem, o Governo Regional compromete-se, para efeitos de apreciação técnica, a dar conhecimento dos seus documentos provisionais e eventuais revisões ao Ministério das Finanças antes da sua apresentação à Assembleia Legislativa Regional. Durante o período de vigência do presente memorando, o Governo Regional compromete-se a não tomar nenhuma iniciativa que ponha em causa o cumprimento do ponto 4 do presente memorando. Os senhores expliquem-me, digam-me, se
digam-me se isto não é a negação mais completa do ponto de vista daquela que são as competências de qualquer autonomia do mundo. De qualquer autonomia do mundo. Os senhores não têm, os senhores, neste momento, o que os senhores fizeram foi impor à região autónoma dos Açores, ao futuro da região autónoma dos Açores, uma completa falta de independência do ponto de vista orçamental. E, portanto, os senhores o que fizeram e o que estão a concretizar é de facto um crime grave contra a autonomia e as nossas competências do ponto de vista estatutário e constitucionais. Mas mais, e o que é gravíssimo, e é importante que as pessoas ouçam isto e percebam e leiam o que os senhores negociaram. No ponto número 7 diz o seguinte: o Governo Regional compromete-se ainda a uma redução anual dos trabalhadores em funções públicas na região. Dos trabalhadores, uma redução anual dos trabalhadores em funções públicas na região. Portanto, os senhores, se forem Governo Regional, o que os senhores vão fazer é despedir pessoas na administração regional. Isto é o compromisso. É uma redução. Como é que fazem a redução? É o despedimento na função pública regional. É isto que os senhores se comprometeram. É isto que aqui está escrito. E, portanto, meus senhores, não podem ter o apoio do Partido Popular Monárquico em relação a esta questão, porque os senhores comprometeram a autonomia, faltaram à palavra dada de informar este Parlamento e os agentes sociais, e mais do que isso, os senhores comprometem-se a reduzir o número de trabalhadores na função pública e iniciar processo de despedimento na região autónoma dos Açores. Isto é que é gravíssimo e que os senhores têm este compromisso e que afeta gravemente os trabalhadores açorianos. E eu daqui, deste Parlamento, faço um apelo aos trabalhadores açorianos, para que se revoltem contra os termos deste acordo, em que, neste acordo, e depois vamos conhecer mais pormenores depois de 14 de outubro, neste acordo os senhores iniciam o processo de despedimento na administração pública dos Açores. Esta é que é a verdade. Para já, Sr. Presidente, é o que tenho a dizer sobre este desgraçado memorando de entendimento do Governo Regional, que o Governo Regional assinou nas costas deste Parlamento com o Governo da República.